nós costumamos dizer lá na União Nacionalista Democrática que quanto mais nós sabemos do controlador, nós não sabemos ainda nada. Porque é muito complexo o assunto, né? Esse plano hegemônico de poder, de dominação mundial, ele começou há muito tempo atrás, há quase 3 séculos. Há quem diga, umas pessoas assim, né, que não sei por que razão, tem gente dizendo que já vem desde a Babilônia. Eu não acredito nisso. Eu, particularmente, não acredito. Eu acredito que começou com o Amschel Bauer Rothschild, que é o patriarca da família, né? Isso no século XIX, início do século XIX, né? Final do século XVIII. E eu ouso dizer o seguinte, que houve um encontro de interesses. O que é o controlador? É uma síntese do encontro de interesses da monarquia britânica, que queria dominar todas as outras monarquias. Aquelas que ela não conseguisse dominar, ela derrubaria e faria uma republiqueta, como foi feito aqui no Brasil, onde eles poderiam facilmente manobrar os seus políticos. Vejam que as monarquias que sobraram no mundo são as co-irmãs europeias que obedecem à monarquia britânica, que é a chefe de todas elas. Esse plano de poder de quase 3 séculos só foi possível graças a um encontro da aristocracia, da realeza britânica, com os conhecimentos bancários do Lord Amschel Bauer Rothschild. Ele deu as cartas a cada um dos seus filhos e disse-lhes: cada um de vocês vão a um país europeu e fundem lá o seu respectivo banco. Assim eles foram criando aquela aranha, com seus tentáculos, né, e a sua grande teia, que é a malha bancária mundial. E nasceu todo aquele conglomerado financeiro ligado a eles. São vários grupos, né, que estão ligados. Né? Tem o Greenspan, tem o JP Morgan, tem o Rockefeller, tem vários conglomerados bancários poderosíssimos, o Lehman Brothers, né, lá nos Estados Unidos, que são ligados, é como se fosse uma grande aranha, né, com seus tentáculos, a cabeça da aranha, que é o N.M. Rothschild Bank and Sons, seus filhos, né? Por isso que se chama and Sons, que são os filhos dele. Agora, é praticamente uma dinastia de banqueiros associada a uma dinastia monárquica, que é a britânica. E com este feito sublime, né? Mas sublime para o lado do mal, porque na verdade é um plano de dominação. Tudo que gera dominação é o mal. Tá? Quando você fala em dominar, você fala em oprimir, escravizar e pôr todo aquele povo daquele país para obedecer. Por isso que é uma nova ordem mundial. Por isso que existe esse termo ordem. Porque foi feito lá atrás, quando ainda era Clube de Roma, em 1970. Aí depois que passou a ser Bilderberg, foi mudando os nomes, né? À medida que eles se encontravam e se aprimoravam, eles mudaram os nomes. Uma faceta muito poderosa do controlador, né, que é justamente a junção da Casa de Windsor, que é a dinastia britânica, junto com o Rothschild e os seus parceiros econômicos mundiais, é uma grande faceta que eles usaram de 40 anos para cá e deu certo no pós-Segunda Guerra Mundial, é uma coisa chamada ambientalismo. Por isso que eu coloquei aí no chat para todos vocês. Procurem conhecer este livro que eu vou mostrar aqui, a capa, muito apropriado. Esse livro que deve estar sendo visto aí, eu espero que sim, chama-se Máfia Verde, foi editado por Lorenzo Carrasco, é um estudioso do assunto do ambientalismo. Aqui está explicado bem detalhadamente tudo que o controlador fez, criando as ONGs ambientalistas, criando aquele negócio do Greenpeace, do avanço do ambientalismo, dizendo que tudo que é feito no mundo pode poluir o mundo, dizendo que não pode fazer uma determinada cultura porque ela pode ameaçar o ecossistema. Então, na verdade, tudo isso aí foi uma bravata muito grande que eles criaram para poder se imiscuir nos países emergentes, como o Brasil, colocar todas aquelas ONGs que eles colocaram na Amazônia
Só que quando você vai lá, não são ONGs que tem lá, são mineradoras clandestinas. Sendo que os governos, desde Sarney para cá, fazem vista curtas, que não sabem de nada, não tem nem conhecimento do que está acontecendo. Nada mais é do que contrabando bruto de minérios, que vão desde nióbio, titânio, temos tório, temos rutílio, temos minérios assim, e minérios que são usados, inclusive minérios que nem são conhecidos da tabela periódica, tá? Esse assunto aí, procurem esse livro aqui, ó, vou até dizer a editora qual é, tá aqui, é a Capax Day, vocês procurem a Capax Day, é uma editora, aí vocês joguem no Google Máfia Verde, Lourenço Carrasco, vocês verão essa página aqui. Quem quer conhecer de que maneira o ambientalismo tomou conta do protocolo mundial, através dos partidos ambientalistas, aqui no Brasil tem o Partido Verde, né, que era do Sirquis, nós temos aí a Marina, essa coisa chamada Marina Silva, né, é uma vergonha para o Brasil ter uma mulher dessa, que se diz ambientalista, mas na verdade ela usa esse ambientalismo barato, e é uma proposta socialista de ambientalismo, né, que eles usam isso, que é a onda sustentável que ela criou, né, que é o Partido da Sustentabilidade, que agora se transformou o Partido Verde, que eles vão mudando, né, eles vão mudando, é como se fosse uma metamorfose, né, eles vão trocando as roupas e colocando novas caras para poder justamente fazer com que as pessoas entendam que o ambientalismo é uma coisa boa, bacana, legal, da modernidade, preservar a natureza, mas na verdade não é a preservação. O que está aí é um trabalho de espionagem. A City Londres, Westminster, Chatham House está espionando o que o Brasil tem na floresta amazônica, para que façam sua biopirataria de ervas para a finalidade da indústria farmacêutica mundial e para que façam também o contrabando dos minérios. Terras raras, né, que é um assunto muito em moda, as terras raras são aquelas terras nobres que são usadas para experimentos biológicos. Então, amigos, eu sempre que venho aqui trago uma colaboração. Eu quero que todos vocês aí no chat vejam bem essa capa aqui, Máfia Verde, o que é o do Lourenço Carrasco. Eu faço questão de enfatizar, esse livro aqui eu conheci na UND, foi o próprio Dr. Antônio Ribas que me presenteou esse livro. Eu aprendi muito do controlador através desse livro, porque explica de que maneira a Casa de Windsor criou criou o Greenpeace, criou a SOS Mata Atlântica, criou o Partido Verde do Sirquis, criou a Marina Silva, que é uma cria deles também, criou toda essa papagaiada de proposta ambientalista, que é o protocolo, inclusive do diálogo interamericano, né? Que é o Al Gore. Vocês devem se lembrar do Al Gore lá nos Estados Unidos, que ele fez um vídeo muito bonito, falando que o mundo tinha que ser preservado, mas na verdade, sabe o que é isso aí? É uma fachada. É uma fachada. O que eles querem com isso é colocar os espiões deles aqui através das ONGs, passar toda a informação dos sítios geológicos, né, que nós temos de grandes jazidas minerais, e depois as mineradoras suecas, norueguesas, reparem, suecas, norueguesas, por quê? Porque são monarquias que obedecem a monarquia chefona delas, que é a Rainha Elizabeth II. Então, vamos entender. A Inglaterra domina o mundo. No passado foi o Império Romano. Hoje as pessoas falam, poxa, quem domina o mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos dominam o mundo, belicamente falando, através de armas. Mas quem domina o financeiro mundial é a coroa britânica e o NM Rothschild Bank Sons. Não vamos fazer mistura, não vamos misturar as coisas, vamos separar as coisas. Agora, para fechar o assunto controlador com chave de ouro, para que eu não fique a madrugada toda falando, porque esse assunto aí, ele é muito vasto, a gente podia fazer um hangout só disso. Isso aí é muito, muito rico, eu tenho muitos livros aqui, esse assunto é interminável. É um assunto assim, por isso que eu abri minha fala dizendo assim, que lá na UND a gente costuma dizer que quanto mais a gente sabe do controlador, a gente não sabe nada, porque cada dia é uma coisa nova. Porque é a inteligência do mal a serviço de escravizar a humanidade através de republiquetas de Araque, propostas ambientalistas de Araque, partidos socialistas, propostas assistencialistas, tudo isso daí é cria deles, eles criaram isso, eles têm um laboratório para criar engenharia de controle psicossocial de massas, que se chama Instituto Tavistock de Londres. Lá tem os mais renomados psiquiatras, psicanalistas do planeta, que estão lá todo dia inventando uma nova maneira de deturpar e controlar a mente das populações dos países que são alvo deles, dos planos maquiavélicos
diabólicos deles. Esse assunto é muito complexo, muito longo. Eu apenas quero dizer para vocês, para a sorte de todos nós, isso é uma coisa até divina. Eu costumo dizer que, se não houvesse Deus, o mundo estaria todinho nas mãos do controlador. Seria apenas a City Londres mandando em tudo. Seria apenas como se fosse, no passado, o Império Romano mandando em toda a região, toda a Eurásia, todo o centro europeu, mandando até na África, em várias partes do mundo. Os romanos só não chegaram nas Américas. Só faltou eles atravessarem o mar para chegar aqui. Mas se não fosse uma coisa chamada Pentágono, que é o cérebro militar inteligente do mundo, se não fossem os interesses exclusivos dos militares norte-americanos, eles têm um interesse que não coaduna com a City Londres, não emparelha, não vai de encontro ao interesse deles, porque o interesse da City Londres é apenas financeiro, o interesse do Pentágono é bélico e geoespacial, são as pesquisas da NASA, as pesquisas do espaço, as pesquisas que vão além da Terra para outros mundos. Nós temos, inclusive, uma lua de Júpiter, se não me engano, na Europa, né, que está sendo analisada a sua atmosfera, porque foi encontrado água em grandes quantidades. Né? Isso não se fala na televisão aberta. Não se comenta nas TVs aqui do Brasil que em Europa existem canais subterrâneos de água. Isso ninguém sabe, quem sabe é a NASA. É um assunto interno da NASA. Agora, existe inclusive uma corrente assim, de pessoas assim deturpadas que ficam dizendo, mas os americanos querem descobrir vida no outro mundo, porque eles querem destruir o mundo e migrar todas as pessoas poderosas para lá. Mas que teoria. Gente, vamos ter o pé no chão. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Nos outros hangouts que eu participei no passado, eu falava isso. A internet tem 99% de desinformação. Nós temos que acreditar que a nova ordem mundial quer manter o mundo escravizado. Não é com o interesse de colonizar outros planetas, não. Isso aí é uma coisa, é uma balela que estão colocando na cabeça de vocês. Interesse em conhecer outros mundos é um interesse científico, para que possamos entender a origem dos elementos, a origem da atmosfera terrestre, a origem da estrela solar, e para que possamos entender de que maneira o sistema solar caminha dentro da galáxia. O assunto é muito complexo, porque lida com astrônomos, com físicos, não fica circunspecto a interesses de banqueiros. O interesse dos bancos é apenas escravizar as populações. Eles usam o comunismo como uma fachada. Nós temos um livro, eu até comentei aí com o Dadá antes de começar. É um livro muito conhecido, chama A Era dos Impérios, que foi escrito por um historiador britânico, que já falecido, ele faleceu recentemente. Se eu não me engano, ele faleceu agora em 2012, ele com 90 e poucos anos de idade, chama-se Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm é um historiador britânico que foi, imaginem vocês, ele é um homem formado no comunismo, no esquerdismo, mas ele deu uma contribuição, assim como o Olavo de Carvalho, que hoje todo mundo venera. O Olavo de Carvalho começou lá atrás no comunismo. Ele começou a vida dele sendo fazendo militância no comunismo. Né? Começou lá atrás, nos movimentos da UNE, na velha Internacional Socialista, estava presente na fundação do PT e do PSDB no Colégio Sion, em São Paulo, em 1980. Hoje, que ele se diz um arrependido, um esclarecido, que está lá vivendo nos Estados Unidos, ele sabe que o comunismo é uma cria dos controladores financeiros. Por isso que ele vem dizendo que o Brasil tem que se libertar do socialismo. O Eric Hobsbawm também é um nascido no comunismo, mas que chegou à conclusão que o comunismo não levou a coisa alguma. Então ele deu a sua colaboração, quando nesse livro, A Era dos Impérios, ele deixa bem claro que a partir de 1914, a América do Sul era parte informal do Império Britânico. Ora, meus amigos, por que eles derrubaram a monarquia brasileira? Isso eu vou dizer para alguns que estão aí. Há poucos instantes tivemos até uma pessoa nos agredindo aí no chat, que graças a Deus já foi embora. Eu sempre digo, a monarquia brasileira foi vítima da monarquia britânica. Não foram os militares de Deodoro que são os golpistas. Isso é uma coisa, um absurdo. Eles foram levados ao engano de proclamar a República, mas eles não são os responsáveis porque a República foi colonizada por bandidos e marginais até os dias de hoje. E o Império Brasileiro
do Dom Bertrand e do Dom Euler, eu conheço os dois, tanto o Dom Bertrand como o Dom Euler, foram derrubados por interesse da monarquia britânica, porque o nosso império competia com eles e não pararia por aí. Então eles tiveram que derrubar o império, proclamando a república. Infelizmente essa república foi toda colonizada por políticos, ladrões e bandidos. E aí tanto faz se o sujeito é de esquerda, de direita. Isso para nós da UND não existe esse negócio de esquerda e direita. Ou você é legalista, cumpridor da lei, ou você é um bandido, um marginal travestido de legislador, travestido de juiz lá no STF, ou travestido aí de governante, que é o caso do Temer, da Dilma, do Lula, do FHC, toda essa curriola aí, que é tudo farinha do mesmo saco. Entendam, a política brasileira tem que ser refeita e refazida. E ela só será refeita através da intervenção cívica constitucional, artigo 142, Forças Armadas e Povo. As Forças Armadas entrarão no momento certo. Eu já venho falando isso desde o dia 8 de dezembro do ano passado. E as pessoas estão cobrando, estão desanimando. Só que eu digo a vocês, o verdadeiro patriota, a verdadeira pessoa que quer liberdade, ela não se deixa levar por desânimo, ela continua persistindo na proposta do artigo 142. Ela não vai se vender a candidatos messiânicos, não vai se vender a pessoas que vão salvar a pátria. Nós não temos salvador da pátria. Porque basta que um bom candidato assuma e ele vai fazer o joguinho do grande cassino do Al Capone, que é o Congresso Nacional. O Dr. Ribas sempre fala, como José Márcio estava aqui e falou, cassino do Al Capone e Congresso Nacional. Aquilo é apenas uma máfia. Nós estamos obedecendo e temos que obedecer a eles. Vamos romper os grilhões da escravidão. Vamos proclamar a independência do Brasil. Independência do Brasil pela intervenção cívica constitucional. Só o Exército, Marinha, Exército e Aeronáutica que podem resolver essa questão. Eles têm as armas, eles têm o poder da força. Teremos a vitória de um republicano nos Estados Unidos, isso será muito bom para nós. Teremos os planos do Pentágono dando contra o controlador financeiro lá em Londres. E nós conseguiremos, assim, libertar o Brasil dessa escravidão chamada comunismo-socialismo que está aqui, através do Foro de São Paulo, e nós resolveremos, inclusive, o problema da América do Sul inteira, libertando todos os nossos vizinhos dessa escravidão, esse absurdo que acontece na Venezuela. Pessoas são mortas todos os dias lá e não se fala uma única palavra aí na Rede Globo. A Rede Globo não fala uma única linha das milhares de pessoas que já foram mortas pelo regime do Chávez, o regime cubano que está lá na Venezuela. Vamos falar a verdade aqui, doa quem doer. E quem não gostar da verdade, fica à vontade para procurar qualquer outro canal que aí estiver. Muito obrigado a todos. Passo a minha palavra ao condutor aí, o grande maestro Dadá Malheiros. Muito obrigado.